Deus nos ama, sim, Deus nos ama. Olá, irmãos vocacionados da missão do Lubango. Estou aqui para partilhar um pouco com vocês sobre ser comunidade de aliança. E todas as vezes que me pedem para dar esse testemunho, eu sempre, quase todas as vezes, parto da 2 Coríntios ou do próprio chamado que Deus faz, Jesus Cristo faz a todos depois das bem-aventuranças em Mateus 5. Mas Deus me inspirou a partilhar com vocês, já no começo, a palavra que selou o meu discernimento para pedir ingresso na comunidade de aliança. E está em Isaías 49, 5, 6. E agora o Senhor declara-me que me formou desde o ventre materno, para ser o seu servo, para lhe reconduzir Jacó e para lhe congregar Israel. Assim me honrou o Senhor. O meu Deus tornou-se a minha força. Disse-me: não basta que sejas meu servo, só para restaurares as tribos de Jacó e reunires os sobreviventes de Israel. Vou fazer de ti luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Então, irmãos, eu sei muito pouco o que é viver uma aliança com o Senhor dos Senhores, com o amado das nossas almas. O que eu tenho para falar com vocês é o que eu tenho vivido nestes 17 anos e 7 meses que se completam agora neste domingo, em que vocês estarão vendo este testemunho, vendo e ouvindo este testemunho. Somente no céu eu saberei em plenitude o que é viver uma aliança com o Senhor. Uma aliança como as alianças dos casados e dos celibatários na comunidade, que não tem começo nem fim. Eu não sei quando começou esta iniciativa de Deus, mas certamente foi na eternidade. Quando Ele me criou, já colocou em mim o Everaldo, seu filho, Shalom, celibatário. E sendo Shalom, viver como comunidade de aliança. Vocês observaram na palavra, se vocês bem prestaram atenção, que é Deus que realiza tudo. Vou fazer de ti luz das nações. E que se não fosse pouco ele me chamar de servo, já não basta que sejas meu servo, ele me diz. Eu farei de ti luz das nações. Em Isaías, é claro, ainda não havia a revelação completa do amor de Deus por nós. E mais que servos, somos filhos, somos amados, somos eleitos. A gente, às vezes, na vocação, mais adiante, a gente corre o risco de se sentir empregado e viver com o peso de uma ocupação a fazer. Quando, na verdade, ser aliança é viver este não tem início e não tem fim de uma aliança com o Senhor. Então, animo-vos a neste dia, neste retiro, vocês que estão prestes a pedir ingresso, a se motivarem, se moverem o coração dar toda atenção a Deus, porque é Ele que chama, é Ele que revela a sua voz para nós. Não, claro, Deus usa do testemunho de um, Deus usa do sinal, mas é Ele o autor do chamado e o autor de, da proposta de seguirmos. E eu digo a vocês que ser comunidade de aliança
é viver inteiramente esta dedicação a uma vida toda dele, porque se a gente fosse comparar um pouco, e toda comparação não é a mais ajustada, mas a comunidade de aliança não é para os que não deram certo para ir para a comunidade de vida, não é para os adultos, é para quem Deus chama. Não é para quem não se sente chamado à comunidade de vida, então vamos ficar na aliança. Não é. É um chamado de Deus. E nos estatutos, quando trata da definição da comunidade de aliança, o artigo 121 diz: a comunidade de aliança, na mesma e única vocação comunidade Shalom, é o chamado do Senhor para viver o seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo e seu Evangelho, em meio à vivência familiar e atividades profissionais do século presente, colocando, porém, esta vocação como a grande prioridade de suas vidas e permeando toda a sua vida e atividades com o espírito deste carisma. O artigo segue, mas eu vou parar por aqui, nele, porque me chama a atenção uma coisa que mais adiante é que eu fui descobrindo. Vocação é chamado e resposta. Deus não muda, Deus não volta atrás, Deus na eternidade escolheu você, mas você que responde. É você que ouve, é você que, num determinado tempo da eternidade, você diz sim, eis-me aqui. Então, é chamado e resposta, a vocação é chamado e resposta. No dia que eu não respondo, a vocação não deixa de existir, não por Deus, que não falha na aliança, que é perfeito nesta aliança, mas pela minha resposta inconstante, infiel, pobre, cansada, que desiste, que vacila. E aí, toda vez que eu não respondo, a vocação existe menos, brilha menos. Então, onde e como? Não sei se vocês prestaram atenção. É o chamado do Senhor para viver o seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo e seu Evangelho, onde? Em meio à vivência familiar e atividades profissionais do século presente. Na aliança, nós vivemos na família, na profissão, nos estudos. Bebemos na vida comunitária a graça de levar este sabor, este sal da terra, esta luz para este mundo tão destruído pelo pecado, pelas guerras, pela fome. O mundo está em trevas. O mundo sem Deus, o mundo vive em guerra sem Deus. O mundo vive em guerra contra Deus. E nós vivemos onde? Aí, sem nos apartar de nada. Aí. E como? Colocando esta vocação como a grande prioridade de suas vidas. Onde? É onde você está aí. É onde você está. E como? É colocando esta vocação como grande prioridade. Então, na comunidade, outra comparação pequena, na comunidade de vida, deixa tudo, deixa terra, deixa família, deixa trabalho, deixa local e vai. Na comunidade de aliança, permanece com tudo, permanece no trabalho, permanece na família, permanece nos estudos e vai também. Porque o chamado de anunciar a paz é pedido a todos nós, vida de aliança. E na aliança, a gente às vezes diz assim, seria tão bom que eu ficasse aqui só com os meus irmãos, tem tempos que é assim, porque eles querem Deus, eles tiveram experiência com o amor de Deus como eu tive, eles buscam a santidade, mas justamente nessa hora em que eu como comunidade de aliança me lembro, mas é para aquele que não quer Deus que Deus me chamou para ser aliança. Para onde está faltando este sabor de Deus, ele me chama a viver como comunidade de aliança.
para aqueles que são hostis a Deus. Não é aquelas pessoas no meu trabalho que não querem saber de Deus e são pobres porque não têm o amor, não têm a paz, vivem em guerra com eles, consigo mesmo, com os outros, pelo poder, pelo prazer, pelo possuir, pelo se encher de conhecimento. Eu trabalho numa universidade, mas volta e meia tem alguém que tem sentido de vida, que entra em depressão, que se dá às drogas, que não dorme. E é para eles que Deus me constituiu aliança. Não é fugindo deles, é para eles mesmos. Para eles mesmos que Deus me constituiu como comunidade de aliança. Para minha família, que às vezes não vai compreender, não vai entender, não vai aplaudir, não vai aceitar. E às vezes a perseguição mais dolorida é a perseguição dos mais próximos a nós. Porque aquele que não é muito próximo de nós, diz assim, tá ficando doido, tá ficando alienado, tá perdendo a vida, tá atrasando sua profissão, tá atrasando seus estudos. Isso aí é um empalho de vida, tá só é uma alienação. Para que tudo isso? É para eles que dizem isso e nos dói muito, porque a perseguição que mais dói para gente, para nós da comunidade de aliança, são os nossos familiares, de alguns. Tem familiares que cada história é única, cada família é única, compreendem bem, mas tem familiar nosso e pessoas próximas a nós que não vai aprovar o nosso ingresso na comunidade de aliança. Mas no fundo, no fundo, no fundo, quando precisar de Deus, quando precisar do alento, quando precisar de uma palavra, eles buscam quem? Onde eles vão buscar esse sabor? Quando estão em guerra, estão no caos da vida, onde é que eles encontram uma luz no fim do túnel? Uma luz nas trevas? Em nós, comunidade de aliança, que temos um cordão branco para simbolizar esse ser luz no mundo. Mas vamos para o artigo próximo. Nesta vida comunitária, os membros encontram o meio de, alimentados pela vida no espírito, compartilhar suas vidas, bênçãos e desafios, seus bens materiais e espirituais. Assumem, segundo o carisma, uma vida de oração, fraternidade e apostolado comum para o bem da igreja e o serviço dos homens. Duas palavras que me chamam a atenção neste meio para frente do artigo 122, que eu não li todo. Compartilhar. O compartilhar que não é das redes sociais, não foi invenção das redes sociais. É uma criação nova dos primeiros cristãos. Ter tudo em comum. Ter uma vida comunitária que é exigente, mas ao mesmo tempo é fonte de graça para mim. Neste compartilhar, eu encontro sentido, eu encontro graça, eu encontro o que me falta. Neste compartilhar, e aí é muito importante, quando eu ingresso na comunidade de aliança, a minha célula, que daqui a pouco a gente vai falar também, não é um grupo de oração. Não é um grupo de oração de formações mais fortes, de formações mais bonitas, de testemunhos mais brilhantes, sei lá. A gente às vezes acha que ser da aliança é estar num grupo de oração. Não! A nossa vida comunitária é compartilhar tudo. Que no grupo de oração é em seu grau de pertença. Mas agora, ainda mais. É compartilhar tempo, pensamento, planos, decisões, escolhas. Eu não escolho mais só, eu não decido mais só. Eu tenho pais e mães espirituais que me ajudam a escolher a vontade de Deus, a esperar a vontade de Deus, a atrasar, se necessário for, a vida profissional em vista da vocação. Eu fiz mestrado e doutorado, mas eu não fiz mestrado na hora que eu quis. Fiz mestrado na hora que Deus mostrou que era o tempo devido e a comunidade é que me ajudou. O formador pessoal é que me ajudou.
Eu ainda tentei só da minha cabeça e só da minha vontade. E aí, qual é o papel do formador? É chegar para mim e dizer assim: você rezou? Aí eu, assim, rezar, eu não rezei muito para tomar a decisão. Aí ele olha para mim e diz assim: Everaldo, você não acha que vale a pena rezar para tomar uma decisão? Porque não é a comunidade que decide por nós, não é a comunidade que impõe a nós nada. A comunidade só vai mostrando, esclarecendo, pedindo: espera um pouco, tenha calma. E aí, o que é que eu ia dizer? Eu não tinha rezado, eu não ia me mentir dizendo que eu tinha rezado, que eu não rezei. Aí depois, vale a pena rezar? Aí como é que eu, num caminho de consagração a uma espiritualidade de vida que tem como base a vida de oração, digo, não, não vale a pena rezar, eu não vou rezar não. Claro que eu fui rezar. E quando eu fui rezar com sinceridade de coração e abertura ao que Deus quer, e não só a dizer, Senhor, cumpra a minha vontade, eu quero que cumpra-se a tua. Aí Deus disse, não, não é esse, não é agora. Aí eu tomo a coragem que ele me dá de dizer, não, não é agora o momento de fazer o mestrado. Aí eu terminei a faculdade em 2004, só fiz mestrado em 2013, porque o que eu tentei em 2010, 11, Deus disse, não, não é agora. E aí, não é ser da aliança, não é participar de um grupo de oração. É ter uma vida consagrada a Deus e uma vida comunitária, junto com irmãos, que partilham tempo, dinheiro. Nós partilhamos o que já é bíblico, o dízimo, dos nossos rendimentos. E vamos além. Aí você diz assim, Everaldo, mas não está na Bíblia, está fora da Bíblia. Sim, Deus manifesta a sua vontade pela palavra, pelo magistério, pelos estatutos e pelas nossas autoridades. E as nossas autoridades, Moisés reunido com as autoridades, foram rezar sobre o dízimo, sobre a partilha dos bens de um consagrado. E aí, um irmão disse, a partilha de um batizado é 10%. E a partilha de um consagrado? Que toda a nossa vida é de Deus, nós só administramos o que Ele nos dá. Nós temos trabalho, dinheiro, bens, mas na verdade a gente não tem nada. É Deus que nos dá para ser sal da terra e luz do mundo. Eu tenho um carro, mas eu tenho um carro para ir trabalhar, para ir em missão. Não é para eu ter um carro e sentir importante e mais, mais do que alguém que não tem. É para partilhar, é para dividir com os meus irmãos, é para dar boleia, dar carona. Não sei como é que fala aí em Angola, mas no Brasil é dar carona, no Portugal é dar boleia. É para a comunidade precisar do carro para ir em missão, eu colocar o bem à disposição. E aí eles rezaram e vamos rezar então sobre a partilha de um consagrado na comunidade Shalom, perguntando a Deus isso. Qual é a tua vontade de Deus para nós? E o segredo da divina providência se manifestou para nós da aliança dessa forma. Deus mostrou nessa oração a passagem dos 5 pães e 2 peixes. E aí, porque cada um vinha com uma ideia humana. Não, a partilha de um consagrado é o dobro do dízimo, é 3%. E aí, a partir dessa passagem, Moisés, nosso fundador, teve um entendimento que é 5% além dos 10. Poderia ser 7, que 5 pães e 2 peixes dá 7. E esse número é simbólico, simplesmente. E quando você ingressa na comunidade de aliança, você está escolhendo ir além do dízimo e vivendo os seus 15%. E eu digo mais a vocês, irmãos, não acho que a comunidade vai diminuir essa porcentagem além. Eu ainda acho que pode aumentar. Vai diminuir, não, porque se nós somos uma vocação que não está em nenhuma parte do estatuto de ir além, como é que a gente acha que essa porcentagem vai diminuir?
é possível que aumente. E nós ingressamos na comunidade para diminuir o nosso padrão de vida em pelo menos 15%. Deus nos dá tudo, os 15 representa que nós devolvemos tudo a Deus e só administramos o que Ele quer que nós fiquemos com Ele. Mas tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é para os homens. Vê outra palavra aqui, compartilhar, serviço aos homens. A sua vocação da comunidade de aliança não é para o seu bel prazer, para a sua satisfação humana, pessoal, egoísta, pensando em você apenas. Deus te quer feliz e santo, sim, mas ao servir aos homens. Como foi que Jesus viveu nesta terra? Se abaixando. O maior empobrecimento de Deus foi ter assumido a nossa carne. E além de ter assumido a nossa carne, ele viveu até os 30 e poucos anos. E antes disso, lá na sua infância, dependendo de um casal, como uma criança, dependendo em tudo. Uma criança, quando ela é abandonada até 1 ano de idade, ela morre. Porque nós somos os animais que precisamos não só de comer, mas precisamos ser amados. E quando a criança não é amada, não é cuidada, fica sem um pai e uma mãe abandonam uma criança de menos de 1 ano, morre. Serviço aos homens. Nós ingressamos na aliança para servir aos homens. Servir a obra, servir o meu ministério, servir as nossas ações de evangelização, servir juntos, errar juntos, acertar juntos, louvar juntos, viver junto. Nada, nada, nada é só você. No seu casamento nos diz respeito. O seu celibato é para servir. Se você for padre, é para servir. Um irmão entre os irmãos para servir. Isso é muito claro entre nós. Precisa ficar claro entre nós da aliança. E o 123 diz: a comunidade de aliança organize-se em células. É o que eu disse há pouco. Não é em grupos de oração. E não é grupo de oração, é pouca coisa não, viu? Chamada ser obra, Shalom, é muito alto. Para quem é chamado. Para quem não é, acha que nós que somos chamada da comunidade de aliança, a gente acha que ainda falta, mas eu já estou num grupo, eu estou ali servindo, eu estou ali toda semana, e o que é que ainda me falta? Talvez uma inquietação interior de se dar todo a Deus. Todo a Deus. A comunidade de aliança organiza-se em células comunitárias, com a finalidade de fecundar e animar sua vida espiritual, fraterna e apostólica, segundo o espírito próprio da vocação, a comunidade Shalom. Tais células encontram-se 2 vezes por semana, uma vez para a formação e uma para a oração comunitária. 2 vezes na semana. Estruturalmente, é como se o seu grupo fosse 2 vezes, separasse as 2 vezes na semana. Um dia só para a oração, outro dia só para a formação. A comunidade aos poucos vai crescendo e vendo o melhor momento disso se estabelecer. Mas ingresse sabendo que são pelo menos 2 vezes na semana que você encontra-se com seus irmãos. Para a célula. Uma vez para a formação e outra para a oração. 2 vezes por mês a comunidade reúne-se em assembleia comunitária, sendo uma vez para a formação e uma para a oração comunitária. Quando a missão passa a ter mais pessoas, fica a célula dos postulantes. Aí tiver mais gente, célula de postulante de 1º ano, célula de postulante de 2º ano. Depois, célula de discípulos. Depois, com o crescimento da missão. Célula de discípulos de 1º ano, célula de discípulos de 2º ano. Depois, é para ter células de consagrados separadas por níveis. T1, T2, T3, T4, T5 e irmãos com promessas definitivas. Numa missão em pleno desenvolvimento, vai ter 4 células, 2 de postulantes, 2 de discípulos, 5 células de consagrados e outra célula de irmãos com promessas definitivas. Ai, Everaldo, ficou grande e bonito, tanta gente. É assim mesmo para a gente chegar a esse ponto. Aqui em Arapiraca, tem uma célula de postulante de 1º e 2º ano, uma célula de discípulos de 1º e 2º ano e 2 células de consagrados. E você me pergunta, pense no nossa comunhão de bens, que é os 15% do dia, que você vai entender que é da semana, do mês, do ano e da vida inteira.
Se nós paramos uma hora para rezar, outra hora para o nosso estudo bíblico, vamos à missa diariamente e rezamos o texto, nós damos a Deus no dia mais de 2 horas, quase 3, de horas só para Deus. Isso representa também a nossa comunhão de bens, diária, de todo dia, em oração. Precisamos fazer um reboliço do nosso dia para isto ser prioridade na comunidade de aliança. E não vai ter esse tempo preservado, é você que vai ter que aprender a preservá-lo. Vai custar, mas vai ser o que? Vai ser mais valoroso na sua vida, a grande prioridade. Depois vamos nos adaptando semanalmente às nossas células. Depois nós vamos reajustando a nossa vida para viver a nossa adoração no centro de evangelização, que aí no Lubango é centro de evangelização e casa comunitária da comunidade de vida juntos. Mas mais adiante, um crescimento da comunidade, tem uma casa só da comunidade de vida. Depois, se tiver casais na comunidade de vida, uma casa deles, e eles vão ter na casa comunitária áreas em comum de refeitório e capela para rezar juntos. E o centro de evangelização, um lugar de apostolado. Vai ter a capela, que vai ser mais voltada até para os irmãos da aliança. E aí tem a nossa adoração semanal. E aí vamos ter também a nossa missa comunitária. A gente vai pelo menos uma vez por semana a missa juntos, vida e aliança, porque isso sela entre nós ainda mais um laço espiritual para não se dissolver, para não haver divisão entre nós. Não somos times diferentes, vida e aliança, somos irmãos que jogam em posições diferentes no mesmo time para evangelizar, para servir aos homens, para servir a igreja, para amar, para anunciar a paz, juntos. Então, é isso que eu tinha para partilhar com vocês dos estatutos. E eu termino com a carta à comunidade. Moisés escreveu esta carta em 2005. E aqui se dirige diretamente à comunidade de aliança. Nosso chamado como comunidade de aliança convida-nos a viver uma vida diferente. É até redundante. Viver uma vida diferente. Meus irmãos, não é pra, se for para você viver uma vida igual que todo mundo vive e não somos melhores do que ninguém, do que adianta dizer que tem portar um sinal e dizer que é consagrado, se a nossa vida diz que somos iguais a todos. Estudamos como todos estudam, não confiamos, nos desesperamos, vivemos as nossas dores e alegrias como todos vivem, em qualquer festa, em qualquer lugar. A aliança, ou ela vive uma vida diferente, ou não tem porquê ter essa palavra, esse nome de consagrado. Viver uma vida diferente como sinal e testemunho. É indispensável para nós. Olha a palavra, é indispensável. Não tem dispensa, não tem como dispensar isso. Para nossas famílias e para toda a humanidade a quem somos destinados a testemunhar, que por meio da palavra e da vida possamos manifestar que cremos no Evangelho e na igreja. Quando todo mundo fala mal da igreja no seu trabalho, nós da Aliança somos aquele que não vamos falar mal. No mínimo, se não entrar, não botar fogo na lenha nessa história, lenha na fogueira, nós vamos ficar calados, porque nós amamos a Deus e amamos a igreja. E às vezes é o nosso ficar calado que vai ser diferente dos outros, que todos estão falando mal da igreja. Todos estão falando mal do Papa e você não vai falar mal. Todos estão falando mais de um padre. E o padre pode errar porque é pecador como nós. E nós não vamos falar. Cremos que a felicidade não está onde o mundo, com a sua mentalidade, nos indica. Cremos que a verdade e a felicidade exigem de nós uma sadia radicalidade nas nossas opções e posturas de vida. Só assim seremos sal e luz. Só assim sentiremos o sabor e a incorruptibilidade de Cristo na nossa vida, com todos os frutos de vida e eternidade que isso nos traz. Vocacionados do Lubango que vão pedir ingresso na comunidade de aliança. Sinta primeiro o sabor da paz para ser sal para os outros. Como você vai ser sal sem sentir esse sabor por primeiro? Como vai dar a luz sem ter a luz? E a gente não tem mesmo. É Deus que dá. É Deus que nos envia.
Por isso a nossa vida de vigília todo mês, ficar aos pés do Senhor todos os dias, a nossa adoração semanal. Tudo isso só tem sentido por causa daqueles a quem nós somos enviados, nossa família, nosso trabalho, nossos estudos. E eu termino dizendo a vocês que sou muito grato a Deus por ter passado 2 meses aí. Contribuiu com o meu sim, o meu amor a Deus, a minha resposta. E acredito que Deus chama muitos nesta terra. Com o tempo vocês poderão me dizer, é verdade, Everaldo. Somos muito chamados na aliança aqui. Numericamente mais, inclusive, que os irmãos da comunidade de vida. Porque onde tem as nossas missões, onde elas estão se estabelecendo, estão se fundando, estão sendo fundadas. Às vezes começa com a comunidade de vida, às vezes começa com a aliança, é mais comum começar com a comunidade de vida, como foi aí. Mas mais adiante você junto com eles, você vai ser sal da terra e luz para esse povo do Lubango. Você não vai deixar esta terra é a sua missão. Esta terra, este trabalho, esta família é o lugar de você ser aliança. E eles vão ver a luz de Deus por meio de nós fracos vasos de argila. E eles vão sentir o sabor do céu. Todas as vezes em que eu volto de uma noite de célula, que eu vejo um irmão que ainda vai atravessar a cidade para voltar para casa, quando eu vejo os casados que ainda vão colocar os filhos para dormir, eu digo, são os santos desse novo milênio, desse século XXI. E peço a Deus que mova o coração de vocês a se renderem, submeterem-se à vontade dele, se for para ser comunidade de aliança. Aí, na terra, na província da Huila, e a partir de vocês incendiar este país. Nesses 2 meses que eu estive aí, eu era o único irmão da comunidade de aliança neste país. E eu ficava, meu Deus, se eu pensar muito nisso, eu vou ficar doido. Vou ficar maluco da minha cabeça. Porque existem mais vocações da comunidade de aliança aí. E eu peço que esse retiro ajude a vocês a bem discernirem, bem ouvirem a voz de Deus, reconhecerem que é o tempo e com medo mesmo, com dúvida às vezes, se você for esperar não ter dúvida, não ter medo, ter a vida arrumada, ter a vida certinha, não vai ter esse tempo. Vocês se dão agora, neste tempo. Tem como dar a sua vida agora. Claro que se você discernir que não é o tempo, caminha mais um pouco. Mas se o tempo é agora, não perca de vista aquele que te chamou. Não perca de vista aquele que te chamou. E neste deserto, nesta oração, coloque os olhos nele, porque ele é a nossa escolha fundamental. Depois a escolha definitiva é o carisma, que um dia vai se estabelecer para sempre. E outra escolha é a escolha de todos os dias. Todos os dias na aliança, eu escolho Deus, ficar com Ele. Preciso escolher ficar com Ele, por uma necessidade do meu interior. Deus abençoe, Shalom. Deus nos ama? Sim, Deus nos ama. Até logo, vocacionados do Lubango. Nos encontramos na próxima Eucaristia.